Oi, gente, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje um formato um pouquinho diferente, que eu sempre venho trazer vlogs e tudo mais, né? Mas dessa vez eu quis vir conversar um pouquinho mais sobre Aveiro, a cidade que eu morei durante quase 8 anos da minha vida. E foi a cidade que eu cheguei aqui em Portugal, foi a cidade que eu conheci meu noivo, fiz amigos, enfim. É uma cidade que eu sempre vou ter um carinho muito especial no meu coração. E eu sei que muitas pessoas têm curiosidade de saber como é que é morar aqui, se vale a pena morar. Não só aqui em Aveiro, mas como Portugal no geral. Eu sinto que as pessoas têm muita essa curiosidade. Então eu tô aproveitando que eu tô passando um tempo aqui na casa dos meus pais, que eu vim cuidar dos cachorros deles enquanto eles viajam. E vou falar um pouquinho sobre isso. Eu tô com a voz meio rouca, que eu tô resfriadíssima, mas não queria deixar de gravar, não queria deixar de trazer isso enquanto eu tava aqui, então vambora. Pra quem não me conhece e tá chegando nesse vídeo, meu nome é Maria, eu tenho 28 anos, eu mudei aqui pra Portugal há 8 anos, fez 8 anos em setembro, e como eu disse, eu vim pra Aveiro. E como é que foi isso? Eu vim estudar. Eu era do Rio de Janeiro, eu fazia psicologia lá e vim terminar meu curso de psicologia aqui. E pronto, terminei psicologia, depois eu fiz marketing, aqui em Aveiro também, fiz a minha vida aqui, comecei a morar com meu noivo, fiz uma pós-graduação também na Universidade de Aveiro e agora esse ano, em abril, eu fui pro Porto, me mudei pra lá. E isso eu acho que é uma coisa que muitas pessoas perguntam, por que você saiu de Aveiro? Por que você foi pro Porto? É porque você não gostava de Aveiro? Então, gente, não, porque na verdade eu amo Aveiro, é a minha cidade favorita de Portugal. Eu acho que é uma cidade que me encantou muito, me ganhou muito, porque quando eu cheguei, Aveiro era muito diferente. Era muito menor, não tinha Uber, não tinha Bolt. Então imagina, eu que vim do Rio de Janeiro, eu morava no Rio mesmo, vir pra uma cidade que na época era bem interior, não chegava a ser uma aldeia, mas era muito interior comparado ao Rio. Foi um choque, assim, de realidade. Aveiro não tinha Uber, não tinha, era táxi. E aí você tinha que ter, era que nem era antigamente, né, no Rio. Você tinha que ter telefone do táxi pra ligar pro táxi, pra combinar, de buscar, perguntar se dava, enfim. Não tinha tantas opções de cafeteria. Tinha uma sorveteria que era a Milano da praça. As outras, acho que não eram relevantes, eu nem conhecia. Tinha uma pizzaria aqui ou acolá, mas assim, era muito pequena. E tinha, acho que um Burger King, 2 McDonald's, e olha lá. Uber Eats, por exemplo, que no Brasil tinha. Na época, acho que eu namorava, não tinha iFood ainda. Eu não lembro se era iFood que eu pedia comida, mas eu sei que eu tinha como pedir comida aí por algum lugar. Já não lembro mais por onde. Mas assim, aqui não tinha. Foi uma proposta muito diferente. Foi uma coisa completamente diferente do que eu tava acostumada. Naquela época foi um choque muito grande. Imagina, eu, adolescente, tinha 19, 20 anos, eu era adolescente. Hoje em dia, gente, Aveiro, ele foi muito, muito investido. E assim, você vê as casas, antigamente você olhava, eram umas casas meio velhas, eram umas coisas meio assim, tipo, não era muito agradável. Óbvio que tinha áreas que era muito bonito de ver, tipo, a área da Ria sempre foi muito bonita. O Fórum, que é um shopping aqui. Tinha áreas que já eram bonitas da Ria, da antiga fábrica de cerâmica, parque que tem aqui, que é, todo mundo aqui em Aveiro chama de Parque da Macaca, mas acho que é Parque Dom Infante, alguma coisa. Era bonitinho, só que eu sinto que faltava um certo investimento. Só que hoje em dia, Aveiro tá sendo ainda e foi muito revitalizado. Então toda a Avenida Lourenço Peixinho, que é a avenida principal, assim, da cidade, que é onde tem a estação no começo dela, e ela segue até a Ria, que é onde eu já fui muitas vezes, é onde tem o Urban Spot, que é onde eu adoro tomar café, inclusive. Foi tudo revitalizado. Então, assim, Aveiro melhorou muito de coisas pra fazer, de cafeterias, de restaurantes, de bares, de praticidade, de mercado. Tem todos os mercados aqui. Tem Mercadona, tem Lidl. Eu acho que abriu um Aldi recentemente. Tem Pingo Doce, Continente. Aveiro se tornou uma cidade grande e pequena. O que mais me deixava feliz de morar aqui era justamente o fato de ser tudo prático. Porque tudo você faz a pé. Porque é pequeno, o centro que eu tô falando, né? Aveiro tá com muitos prédios novos. Os prédios que são mais antigos estão sendo revitalizados. E aí vem outros problemas, né? Com Aveiro crescendo, Aveiro se expandindo, vem o problema de estar muito cheio, de trânsito que não tinha, atrai muito turista. Nossa, gente, no verão você andar ali no fórum é de enlouquecer, porque é muita gente. Mas eu acho isso bom, eu acho que isso trouxe vida pra cidade. Meus pais, que curtiam a vibe de cidade mais quietinha, estão sofrendo um bocadinho, mas eu acho que faz parte do processo. Eu vou almoçar na minha avó e depois eu vou dar uma voltinha por Aveiro, e aí eu vou continuar falando mais. Gente, então, eu acabei de comer, fui almoçar, como eu falei, na casa da minha avó. E eu tô indo agora no fórum, que eu vou viajar semana que vem e quero dar uma olhadinha em roupas, acessórios e tal. E assim, gente, é muito bom ter tudo perto, sabe? Isso é uma das coisas que eu tava querendo dizer sobre Aveiro ser prático, porque aqui é uma cidade que você consegue ter tudo perto. Isso independente de onde você mora, porque nada aqui é muito longe. Então, por exemplo, como eu tava falando, aqui tem uns bairros, né? Glória e Vera Cruz, é o que eu tô agora. Tem o do Glicínias, tem Aradas, tem Barrocas. O mais longe, talvez você tenha que andar, se você for querer fazer as coisas andando, é 30 minutos. Então, se você morar lá pra perto do Glicínias, vai ter o Glicínias, que é o
shopping, é um shopping fechado, grande. Grande é exagero, vai. Mas é maior do que o fórum. Então, assim, preciso comprar um presente pra alguém. Rapidinho, eu vou no shopping, compro e volto. Não é um rolê. O ponto que eu tô querendo dizer é isso, sabe? A Vera é uma cidade muito prática. Esse é um café que eu vinha muito. Eu tenho até alguns vlogs aqui. Olha que delícia. Quando tá sol. Pertinho da Ria. Ria, pra quem não sabe, eu tô chegando lá. É um riozinho que corta a cidade de água salgada. Aqui, que delícia, gente. Juro. Isso é impagável pra mim. Essa paz, essa beleza. Os prédios estão todos sendo renovados. Esse aqui foi renovado. Abriu esse restaurante novo. Essa é a Ria que eu falei. E, gente, fala sério, é muito gostoso. Eu saía aqui, passeava com o Corfu. Sentava aqui, comia um lanche, um sorvete. Cara, é muito bom mesmo. Eu vim aqui tomar um cafezinho na FENAC, que é um lugar que eu costumava vir muito quando eu morava aqui. Queria falar um pouquinho sobre a faixa etária que eu considero a ideal de vir pra cá. Porque eu vim com 20 anos, como eu falei pra vocês, eu era universitária. Meus pais vieram aposentados, então eu consegui ver de perto essa outra faixa etária. E depois também eu fiquei mais adulta e senti como é que era a vida aqui. Meu irmão morou aqui por 2 anos, quando ele tinha os seus 30, entre 30 e 33 anos. Então podemos dizer que eu consegui vivenciar aí de perto um bom overview dessa faixa etária. Acho que Aveiro, ela é uma cidade para quase todos os tipos de público, mas, obviamente, tem uns que, como é que eu posso dizer, não vai curtir tanto quanto outros. Por exemplo, se você é estudante e quer ter uma vida de universitário, eu acho Aveiro ótima, porque aqui, inclusive, quando eu cheguei, ela era considerada uma cidade universitária, que tem a Universidade de Aveiro, que tem, tipo, 20 mil estudantes, né? Hoje em dia eu confesso que já não sei mais quantos tem, mas eram muitos estudantes. E tem muita festa, tem muita coisa, tem a Praça do Peixe, que é um lugar onde a galera sai muito aqui. Então, assim, óbvio que não vai ser tão agitada quanto Porto Lisboa. Tem gente que acha que é muito pequeno em termos de festa e tal, não curte tanto a vida de estudante aqui. Mas, ao contrário de Porto Lisboa, que é muito grande, Aveiro é pequeno. Então, assim, você consegue vir pra cá sem ter grandes dificuldades de locomoção. Aveiro é tão pequeno que não tem metrô, sabe? Até tem ônibus, mas não precisa. Então, tipo, eu acho uma cidade mais fácil pra galera que é mais jovem vem pra cá. Você vem sozinho, então você precisa se virar de comprar comida, de ir pra faculdade e voltar, de ir pro lugar das festas e voltar. Então, assim, você não fica dependente de transporte público porque não tem. Consegue fazer tudo a pé, sabe? Então, eu acho ótimo pra estudante nesse sentido. Já pros meus pais que são aposentados, eu acho que é a cidade perfeita. Porque aqui tem muita gente que vem aposentada. Meus pais têm um grupo de amigos de aposentados, reformados, né, que chama aqui. Então, pra eles eu acho ótimo, porque é uma cidade plana. Aqui eu sinto que, não sei, eu sinto segurança. Então, eles querem sair de noite, eles vão de noite na casa dos amigos. Não tem aquele negócio de tipo, se eu voltar muito tarde. Não tem, porque é tudo do lado, sabe? Dá pra ir a pé, dá pra voltar a pé. Então, assim, eu acho que pra aposentado aqui é perfeito. Eu não acho o Hospital de Aveiro público melhor, mas tem, né? E também tem o Hospital da Luz, que é privado. Óbvio que em cidades maiores você vai ter mais opção de hospital. Então, assim, ali em Gaia, onde eu moro, tem Luz, tem Trofa, tem CUF. Acho que é CUF o nome. Então, assim, óbvio que em termos de saúde, de hospital lá vai ter muito mais opção, mas aqui tem também, entendeu? Essa é a questão. Meus pais estão super bem atendidos aqui, eu acho que eles não se mudariam. Os amigos deles adoram também, então assim, eu acho que é uma cidade muito boa pra quem é aposentado e quem quer vir pra cá ter uma vida tranquila. E também pra quem vem com família, com criança pequena, porque as crianças aqui vão andando pra escola, então vai com um grupinho de amigos, volta, sai, vai tomar um café com a galera. Eu não sei como é que é pra quem mora em Ilha, pra quem mora em Vagos, pra quem mora nessas regiões mais ao entorno. Eu tô falando mais da experiência de Aveiro mesmo, porque eu sempre morei aqui no centro. Agora, quem vem buscando seu par, na esperança de encontrar um amor verdadeiro, aí é complicado. Como eu disse, Aveiro tem muita família, muita gente reformada e muito jovem, universitário. Então, se você tá aí nessa faixa dos 30, 35, cara, é mais complexo, porque vai ter muita gente mais nova ou muita gente já comprometida.
Meu irmão ficou solteiro aqui um time, foi complexo. Que não tem gente solteira da idade dele quase. Deve até ter, mas é difícil de achar. Meus amigos que estavam aqui solteiros foram pra Lisboa, e aí lá conseguiram encontrar, porque é cidade maior e tal, você consegue encontrar uma gente maneira da sua idade. Porque, cara, a galera aqui tá muito no mindset de estudante, sabe? Então, se você quer vir pra farrear e tal, é massa, mas se você já tá mais velho, já tá afim de outra coisa, é mais complicado. Eu conheci o Matheus, eu tinha 25, ele tinha 23. Não, eu tinha 24 e ele tinha acabado de fazer 23. Então, assim, a gente se conheceu na universidade mesmo, mas é aquilo, eram os dois estudantes. É isso que eu penso sobre a Vero em relação a faixas etárias. Já estou em casa de volta. Foi bom dar esse passeiozinho, mas o tempo começou a fechar, infelizmente. E aí, como eu ainda tô me recuperando, que eu tô gripada, eu resolvi, enfim, voltar e continuar conversando com vocês. Bom, agora eu queria entrar na parte do custo de vida. Aqui, a Vero, como eu falei, foi valorizado, tem muito estudante, cresceu muito, teve muita reforma, e por conta disso acabou chamando muita atenção. Então a gente entra naquela lei da oferta e da procura. Então uma coisa que eu notei é que os preços subiram muito. Não só pra alugar, como também pra comprar. Tá muito mais caro. Pra vocês terem uma ideia, na época que eu morava aqui, então até abril, eu tava pagando num aluguel de um apartamento T2, que é apartamento de 2 quartos, aquele que eu me mudei. Quem quiser, tem um vídeo aqui da minha mudança no canal, então tem como dar uma olhadinha em como era o apartamento. 850 euros por mês. Sendo que o apartamento não vinha com móvel nenhum. Ele vinha até sem geladeira, sem máquina de lavar louça, sem máquina de lavar roupa, nada. Eu considerei um excelente preço. Só que assim, eu mudei pra ele porque eu já tinha os móveis, porque eu já morava no apartamento anterior, naquele prédio de um quarto só. Que quando eu me mudei, pra vocês terem uma ideia do aumento do preço. Quando eu me mudei pra aquele T1 em 2022, ele custava 575 por mês, o apartamento pelado. E a gente pegou ele porque na época já foi um baita de um preço. Foi super bom preço, porque os outros já estavam começando a ficar 600, 650. Naquela época eu fui ver um apartamento, um T1, menor do que o que eu morava. Fui naquele apartamento, muito pequeno. Era um prédio que fica em cima de um Pingo Doce. Só que custava, quando eu fui ver, tava anunciando por 650. Fomos lá ver o apartamento. E na época eu ia pagar 1 ano adiantado o aluguel pra não precisar ter fiador. Enfim, fomos lá. Na negociação, gostamos do apartamento e tal, falamos, ó, a gente quer alugar 650, a gente paga 1 ano adiantado. E aí, um dia depois, o corretor ligou pra gente e falou, olha, outras pessoas que vieram ver fizeram a proposta de pagar 700 e 1 ano adiantado também. Qual é a sua proposta? Aí eu fiquei... Tipo, como assim? É um leilão? E eu achei estranho na época, mas eu notei que é muito comum. Tem muitos prédios que você vai ver e tá anunciado por 700 no apartamento, né? E aí você chega lá e fala, ah, tá bom, deu 700. Ah, não, mas fulano veio e ele deu 700 e 1 ano adiantado. Aí você, não, tá bom, então eu dou 750. E aí o cara, ah, não, mas eu dou 800. Então fica nessa palhaçada. Uma coisa que pra quem tá vindo procurar casa aqui é bom tá preparado. Estão pedindo mais calção. Nesse que eu morei, eles só pediam um calção e uma renda adiantada. Mas tem prédios que pedem 2 calções e 3 rendas. E pra vocês terem uma ideia do aumento do preço, quando eu entrei em 2022, eu pagava 575. Quando eu saí do T1 pro T2, eu tava pagando 614. Tinha tido o ajuste permitido pela lei. Só que um amigo meu se mudou pra um T1 lá também. E quando ele entrou em 2024, já estavam se cobrando 700 euros pelo T1. E na época que eu entrei era 575 o T1, 700 o T2. E aí quando eu fui pro T2, o T2 já tava 850. A gente vai até dar uma olhada agora. Ó, vou botar aqui Glória e Vera Cruz. Ó, apartamento T1, 975 já. Segundo andar com elevador. Um bom apartamento? Provavelmente sim, ó. Novinho, ar-condicionado, ó, um banheiro maravilhoso. 975 já. Ali perto do continente, esse apartamento é uma boa localização. 62 metros, ó, o tamanho do meu, que o meu era, já mobiliado, se não me... mobiliado, 975. T4 não, outro T1, 1.000 euros. 98 metros quadrados. Mas esse já é mais antiguinho, tá vendo? Mas é um T1 bem grande. Outro T1, 750, réis de chão, não curto. Sei que tem gente que não se importa, mas eu não gosto. Mas tá aqui novinho, terracinho, mas não é mobiliado. Então tá 750 sem mobília. Outro T1, 1.000 euros, 83 metros. Você vê que tem muitos apartamentos novos aqui, sabe? Tem muitos muito bons. Esse T1, 1.175. Vamos tentar dar uma filtrada?
Vamos ver, você tá vindo com a família, então você quer um T2. É bom ter elevador, né? Não ter que subir com as compras, mas... Bom, tudo bem, vamos deixar sem elevador, o que é que acontece? 900 euros. Tá ok, a gente viu T1 por 900 euros. T3 aqui, 1.300. Aí, tá vendo? Já a pegada da minha avó é esse. Bem grande, 129 metros quadrados. Ó, tá muito bom esse T3, mas é isso. 1.300 euros. Assim, Aveiro, pelo que eu tô percebendo aqui, ó, T2, 1.200. Não tá mais como era antigamente. Quando eu cheguei, a gente pagava num T3, na cobertura, com terraço, 600 euros. O meu amigo pagava no T1 dele 300 euros. Você vê como as coisas aumentaram. Portugal como um todo, você não tem muito como fugir, tá tudo muito caro. Em relação ao mercado de trabalho, acho que é uma coisa importante de falar também. Meu primeiro trabalho aqui na área foi numa agência de marketing e era daqui de Aveiro a agência. Eu sei que aqui tem trabalho para muitas áreas, tipo estética, mercado, restauração. Tem algumas empresas que são aqui, que tem sede aqui, então você consegue trabalhar lá. Obviamente, o mercado não vai ser tão grande quanto Lisboa e Porto. Então, assim, se o seu trabalho é de TI e você consegue muita oportunidade remota, não acho que morar em Aveiro vai impactar alguma coisa. Talvez seja até melhor porque você vai estar numa cidade que você gasta menos com outras coisas. Não gasta com transporte, vai gastar menos com moradia, provavelmente. Valeria a pena agora. Não é uma cidade muito forte pra você vir e procurar emprego especializado, porque obviamente por ser menor vai ter menos oportunidade. A gente tem empresas muito interessantes aqui. A gente tem a Altice, se eu não me engano. Tem a Loba, que é uma empresa grande, que é muito interessante, que tem sede aqui também. Tem algumas empresas de tecnologia por aqui que você consegue trabalho. Tem algumas agências de marketing também, pra quem é da área de marketing. Enfim, tem hotéis, tem muitas coisas, mas assim, não é tão fácil quanto Porto, que tem muito mais oportunidade, até porque hoje em dia muitas empresas estão pedindo híbrido, e como a maioria das empresas são Porto ou Lisboa, você teria que ficar se deslocando para elas, seria um pouco mais distante. A área de recursos humanos, a área de talent acquisition, a área de TI, a área de, não sei, hospitalar, como eu falei, aqui não tem tantos hospitais, tem 2. Áreas mais, não sei, psicologia, talvez seja mais limitado aqui também. Então, assim, tem que dar uma olhada. Eu recomendo algumas plataformas de emprego. Tem o LinkedIn, tem o Indeed, tem o Net Empregos. Enfim, você consegue dar uma olhada se você estiver pensando em mudar para Aveiro nessas plataformas para ver se tem as coisas voltadas para você. Eu sei que estética é uma coisa que cresceu muito aqui. Estão com muitas clínicas de estética. Então, talvez se você é fisioterapeuta, se você é massagista, pode ser que tenha oportunidade. Ou de depilação a laser, enfim. Mas eu não sei para essas áreas que, por exemplo, de empresas, não tem tanta. Em Porto você vai conseguir mais oportunidade, com certeza. Ou Lisboa. Questão de segurança, pra finalizar aqui o que eu acho de Aveiro no geral. Eu acho Aveiro uma cidade bem segura. Sempre saio com meu telefone na mão. Aconteceram já 2 situações comigo aqui em Aveiro que foram mais chatas, mas como eu vim do Rio de Janeiro, novamente, podemos dizer que essas 2 situações que aconteceram não me fazem considerar Aveiro perigosa, longe disso. Tanto que eu saio aqui sozinha sem nenhum medo. À noite, obviamente, eu fico com mais medo, dependendo de onde eu vou, porque sou mulher. Mas assim, 2 situações que já aconteceram eu tava voltando da Praça do Peixe com meu irmão e 2 amigos italianos dele e o Matheus. A gente tava falando inglês e vieram 2 caras tentar assaltar a gente, mas assim, não foi algo agressivo, tipo, passa o telefone. Não foi assim, eles vieram meio que abordar a gente, um de cada lado, dava pra ver que eles não estavam muito normais, e aí ficaram com umas conversas meio estranhas, e aí um deles perguntou se eu queria se eu passaria, passa o telefone, você vai passar o telefone? Eu falei que não, e a gente continuou andando na rua. Foi um assalto Nutella, podemos dizer assim, né? Aconteceu uma vez só. Não conheço ninguém, nenhum dos meus amigos, nunca aconteceu isso com eles. Acho que foi um azar, assim, que a gente deu, esses 2 caras estarem aí, sei lá, a gente até chamou a polícia também, mas não sei se eles pegaram, se eles foram embora, se eles eram daqui ou não, enfim, não sei. Mas em Aveiro, comparado a casos que eu escuto, às vezes, de furto ou assalto em Lisboa e tudo mais, Aveiro eu não escuto tanto. Já roubaram minha bicicleta porque deixaram a portaria do meu prédio aberta. E aí alguém entrou de noite e roubou umas 3 bicicletas. E a minha foi uma delas. Mas assim, nunca foi nada agressivo, sabe? Que eu ficasse com medo pela minha integridade física ou medo qualquer outra coisa. Nunca foi algo assim. Então eu considero Aveiro muito segura. Sendo bem sincera, eu nunca me senti insegura em Portugal. E pra finalizar aqui, num panorama geral, se eu acho que vale a pena morar em Aveiro? Acho.
Eu amo Aveiro, tô sentindo muita falta. Como eu falei já algumas vezes nesse vídeo, é uma cidade muito prática. Eu sinto muita falta de só sair de casa e já ter um café em frente, ou ter um café 3 minutos andando, aí tem um mercadinho do lado, porque aqui tem muito meu super, que é um mercadinho, um mini preço, que agora tá virando ao chão, eu acho. Mas esses mercadinhos pequenininhos tem muitos, muitos. Então, assim, quase todas as ruas vai ter algum perto. Perto o suficiente pra você andar, tipo, 5 minutos e conseguir comprar seu frango do almoço, sabe? Só que Aveiro, depois de um tempo, é isso, entendeu? Você, quando mora aqui, você vê que chega um momento que você não tem nada mais pra fazer, sabe? Você vai sempre nos mesmos lugares que você gosta, o que por um lado é ótimo. Só que por outro lado, dependendo da fase da vida que você tá, você quer mais, você quer estar mais perto do aeroporto, que era o meu caso, você quer estar mais perto de opções de cidade grande, shoppings maiores, mais lojas, mais opções de parque. Acho que tudo depende da fase da vida que você tá. Pra fase da vida que meus pais estão, Aveiro faz muito sentido. Pra fase da vida que eu tava, fez sentido por um tempo. Agora não faz mais. Mas se você gosta de uma cidade mais calma, de uma cidade com menos coisa, que vai te atender, só que é aquilo, você já sabe todos. Eu sei todos os restaurantes italianos que tem aqui, eu sei todas as cafeterias que tem aqui, eu sei todas as hamburguerias que tem, poucas, sabe? Então assim, você sabe, no Porto eu não sei, nem tem como saber tudo que tem lá. Lisboa muito menos, então assim, eu acho que depende muito da fase que você quer. Eu amo Aveiro. Recomendo Aveiro. Nunca vou falar pra alguém, ó, não vem pra Aveiro. Mas ela deixou de me atender porque eu queria. Então é isso que você tem que pensar. Se você cogita morar em Aveiro, pensar que fase da vida você tá, que você busca na cidade que você tá indo. Você busca praticidade, conforto, tranquilidade. Então Aveiro é uma boa opção. Agora, você busca conhecer muita gente nova, você busca uma cidade mais badalada, você busca ter mais opção de barzinho, estar mais perto do aeroporto, emprego. Aí acho que sua escolha talvez seria dar uma olhadinha nas cidades um pouco maior. É isso. Trouxe aqui a minha visão de Aveiro. Morei 8 anos aqui. Uma visão com muito amor, muito carinho. Tô muito feliz que meus pais continuam morando aqui pra poder continuar vindo sempre. Mas eu acho que é isso que você tem que pesar. E eu espero ter conseguido esclarecer. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu falo com vocês. Novamente, é sempre sobre a minha experiência. Eu não gosto de generalizar pra todo mundo. Sempre sobre o que eu vivi, sobre o que eu acho. E é isso, gente. Um beijinho e até o próximo vídeo do canal.